Então vamos nessa dita itinerância. O processo tramita na comarca de Belo Horizonte. Tranquilo? Só que o ato a ser realizado é ato que deve ser realizado na comarca de Montes Claros, ok? Então, nós vamos solicitar ao juiz de Belo Horizonte confecção da carta, já que ele deferiu, e vamos nos encaminhar para Montes Claros. É requisito da carta juiz de origem e juiz de destino. Então, toda a carta tem o juiz de Belo Horizonte solicitando a um juiz da comarca de Montes Claros. Tranquilo? Beleza. Só que a carta tem caráter itinerante 204. A carta tem caráter itinerante. Antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Espera aí que a caneta está viva aqui. Beleza, volta aí. Vamos lá. Não, se vocês ficam comprando esses negócios vivos, acontece isso. Olha lá, de novo, volta. A carta tem caráter itinerante. Antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Solicitei a citação do réu na comarca de Montes Claros, através de oficial de justiça, não através de correio, tudo bem. Aliás, eu posso, enquanto autor, requerer que seja cumprido por oficial de justiça e não por correio, apesar do correio ser a regra? Beleza, porque vocês estudaram qual artigo? Alguém foi nele, qual? 222, a linha. A linha F do artigo 222 fala o caput de que para qualquer comarca, correio, não é isso? Mas pode o autor requerer de outra forma. Beleza. Então o autor requereu que fosse citado o cidadão por oficial de justiça na comarca de Montes Claros. Lindo. Mas aí então lá vai a carta para a comarca de Montes Claros. O juiz deferiu. Pegamos a carta aqui na comarca de Belo Horizonte e lá vamos nós rumo a Montes Claros. Celular é uma praga no caminho. Chega a informação. O advogado está indo para Montes Claros para apresentar a carta de distribuição. Aí chega a notícia. No meio do caminho, fulano, ele não está mais em Montes Claros, não. Ele mudou para Curvelo. Justamente uma cidade no caminho, não é isso? Beleza? Posso apresentar essa carta pregatória em Curvelo, então? Em vez de ir. Mas a quem essa carta está endereçada? Ao juiz da comarca de Montes Claros. Pouco importa. Porque ela pode ser apresentada a juízo diverso do que dela consta. Como a gente observa ali na parte final desse artigo 204. Já que o ato há de ser praticado em outra comarca, beleza. É requisito da carta juiz de destino e juiz de origem. Mas pode a carta, caráter itinerante, ser apresentado a juízo diverso do que dela consta. Essa é a ideia. Apesar de estar endereçado em Montes Claros, vou levar para a comarca de Curvelo. Algum problema nenhum, até porque Curvelo é um bom lugar para tomar uma. É, beleza? Na avenida principal ali, cheio de boteco, de um lado e do outro. Você só escolhe, pronto, resolvida a vida. Mas olha de novo 204. Antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento. Aí que vai me dar um probleminha. Essa carta está endereçada na comarca de Montes Claros. Lindo. Apresento a comarca de Montes Claros. Distribuição, autuação, registro, tudo certinho, beleza? Numeração, rúbrica, conclusão ao magistrado. Igual a gente fez aqui, ó. O magistrado aceita a carta, espeça-se mandato, cumpra o senhor oficial de justiça o ato de citação do fulano de tal. Entregou em secretaria. A secretaria já confeccionou, inclusive, o mandato. Já está na mão do oficial de justiça o mandato para ser cumprido, beleza? Aí chega a notícia. O réu, na verdade, não está em Montes Claros, não. O réu está em Curvelo.
eu posso pedir a carta de volta para o juiz de Montes Claros, que já ordenou a expedição do mandado, que já foi até expedido, pedir de volta para apresentar em Curvelo? É isso que o artigo 204 está dizendo. Com o antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento. Visualizaram para mim, senhores? Adoram cobrar isso em prova, beleza? Somente antes de lhe ser ordenado o cumprimento, a carta terá caráter itinerante. Falso. É antes ou depois. O que é isso? Representação de princípio de economia processual. Porque senão teria que voltar para Belo Horizonte para confeccionar outra carta para depois mandar para Curvelo, não é isso? Tomou tempo, senhores? Vamos pensar em economia processual. Por isso, pensando em economia processual, a lei no artigo 204 me fala antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento. Pegaram essa maldadezinha para mim? Isso é ruim? Não, isso é bom. Bom por quê? Você toma uma em Montes Claros, e depois ainda tem a oportunidade de tomar outra onde em Curvelo, beleza? Ótimo, então é o melhor caminho, ainda bem que existe o artigo 204. Dúvidas, senhores? Pegamos? Marcaram o caráter itinerante com bastante carinho? Vamos nós então, 205. Urgência, cheguei nela. Havendo urgência, transmitir-se-ão a carta de ordem e a carta precatória por telegrama, radiograma ou telefone. Todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Falso ou verdadeiro? Vou perguntar de novo. Todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Razão até porque a assinatura do juiz vai ser até eletrônica. Todas as cartas podem ser expedidas em caráter de urgência. Segundo o CPC, as únicas duas cartas que poderiam ser expedidas em caráter de urgência é, na verdade, a carta precatória e a carta de ordem. CPC, claro que há outras situações, não quero saber, quero ficar dentro da lei, porque é dentro da lei que vai estar cobrando vocês. Então, todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Urgência, entretanto, somente carta precatória e carta de ordem, ok? O meio eletrônico é meio da urgência, senhores. Olha a maldade. 205. Havendo urgência, transmitir-se-ão a carta de ordem e a carta precatória por telegrama, radiograma ou telefone. Perceberam a maldade aqui? Isso é vacilo do legislador, de boa, tá? Senhores, há algo mais rápido em termos de comunicação que os meios eletrônicos dê? Claro que não, mas para a lei, por um vacilo do legislador, os regimentos internos até determinam, isso é outra história, eu quero CPC, atos de ofício, vem cá, olha a arma, só ficou para a armadilha de prova, cara, porque o meio eletrônico não é meio da urgência. Os meios de urgência que a lei está dizendo, apenas telegrama, radiograma, seja isso que for, bem como por telefone. Então, leva para mim isso aqui, toda a sequência. Todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico, ponto. Meio de urgência, perdão, expedição com urgência, somente carta precatória e carta de ordem. Mas o meio eletrônico não é meio da urgência, é um contrassenso terrível dentro da lei. Meio de urgência, telegrama, radiograma ou telefone. Isso é ótimo para armadilha em prova, porque sem a devida atenção, se eu falo meio de urgência, meio eletrônico, cairia? Claro que sim, porra, porque é a forma mais rápida que a gente tem de comunicação. Tranquilo? Então, por favor, 205. Havendo urgência, transmitir-se a carta de ordem, a carta precatória, por telegrama, radiograma ou telefone. E como que eu transmito essas cartas? Por telegrama, radiograma ou telefone? A lei vai falar para a gente. Vamos lá. 206. A carta de ordem e a carta precatória por telegrama ou radiograma conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 202. Observa, eu não abro mão dos requisitos do artigo 202. Ótimo. Bem como a declaração pela agência expedidora do Correio, não é isso? De estar reconhecida a assinatura do juiz. Porque nós vamos pegar
a carta propriamente dita, não é isso? E transformá-la num telegrama, num radiograma. Isso aqui está assinado pelo juiz. Não tem como o juiz assinar o telegrama ou o radiograma. Então, o correio, que é a agência expedidora, vai falar o seguinte: reconhecida, assinada pelo juiz tal, assinatura reconhecida, não é isso? Pronto, para que haja, consequentemente, o envio dela por telegrama, radiograma, por telegrama ou radiograma. Tranquilo? Dúvidas, senhores? Facinho assim. Por telefone é que o bicho pega. Por telefone, artigo 207. Porque o telegrama, vem cá, saiu aqui de Belo Horizonte para ir para Montes Claros por telegrama. Vai chegar um pedaço de papel em Montes Claros? Vai o telegrama. Beleza? Eu estou transmitindo pelo meio do dito telégrafo, que hoje não existe mais, né? A gente usa outro sistema, mas tudo bem. Estou transmitindo os dados da carta. Vai chegar lá em Montes Claros, já tem um pedaço de papel, não é isso? Já receberam o telegrama aí de... Pronto, chegou o pedaço de papel. Esse pedaço de papel é justamente o quê? O documento da carta, lembrando o princípio da documentação. Então, nós vamos pedir para o juiz de Montes Claros despachar em cima de um documento, porra. E ele vai despachar em cima de qual documento? Do próprio telegrama, não é isso? Que nós vamos lá, autuar, tudo bonitinho, e ó, bora. Essa é a ideia. 207, telefone. Telefone não tem o quê? Esse pedaço de papel. Então, vamos lá. O secretário do tribunal ou o escrivão do juízo deprecante. Juízo deprecante, justamente o juízo de origem, não é isso? Deprecante é o juízo de origem. Deprecado é o juízo de destino. De novo, deprecante é o juízo de origem. Deprecado é o juízo de destino. Maravilha. O secretário do tribunal ou o escrivão do juízo deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de cumprir-se o ato. Então, eu estou pegando um telefone aqui em Belo Horizonte, enquanto escrivão, não é isso? Da secretaria onde tramita, e estou ligando para a comarca de... Montes Claros. Só que em Montes Claros tem primeira vara, segunda vara, terceira vara e por aí afora. E a qual desses eu transmitirei a carta? De novo, o telegrama gera um pedaço de papel. Chegou o telegrama em Montes Claros, vamos fazer a distribuição, não é isso? Igual a gente fez ali em razão da sua pergunta, tranquilo? Mas o telefone, como é que eu vou fazer? Aí a lei fala o seguinte: o secretário do tribunal ou escrivão do juiz deprecante transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória ao juiz onde houver de se cumprir o ato. Montes Claros, ela está tramitando aqui em Belo Horizonte na 10ª Vara Civil. Beleza. Por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando quanto aos requisitos o disposto no artigo antecedente. Eu não tenho distribuição nesse caso, não. Que eu vou pegar o telefone e vou ligar para onde? Para o escrivão da primeira vara civil da comarca de Montes Claros. Quando chega lá o telegrama, eu posso fazer a distribuição, não é isso? Mas quando é por telefone, eu não tenho papel para realizar esse ato. Então, a lei já criou o sistema, que é, inclusive, um sistema que visa segurança jurídica. Observa, sempre que receber a ligação para cumprimento de carta de urgência, quem? O juiz, o escrivão ali da primeira vara do primeiro ofício, não é isso? Para ele eu estou ligando. Aí vai chegar, ele vai atender o telefone. Ele em Montes Claros. Pois não. Aí lá vem o escrivão da comarca de Belo Horizonte. Ô fulano, meu nome é fulano de tal, sou escrivão aqui da 10ª Vara de Belo Horizonte. Tudo bem, tudo jóia, como é que tá chovendo, não tá chovendo? Que negócio todo, lindo. Ou eu tenho uma carta precatória para ser cumprida em urgência aí. Pois não, momentinho. Esse momentinho é para quê? Para pegar um papel e uma caneta. Posso praticar o ato processual em tinta escura e indelével? Estou praticando o ato, ao princípio da documentação. Pego o papel.
Ou então, sento na frente do computador. Pode ditar. Ele vai ditar a carta. Perceberam? O telegrama, a carta já vai com os requisitos, não é isso? Ó, aqui é da primeira vara, juiz de origem, juiz de destino, não é isso? O ato a ser praticado, eu vou redigir, não é isso? Estou ditando e o cara em Montes Claros está lá copiando ou está ditando. Ótimo. Beleza. Isso agora gerou um documento, senhores? Gerou um documento. Agora nós vamos autuar. Beleza? Rubricar, numerar. Aí vai para o juiz poder despachar. Tranquilo? Perceberam a dinâmica? Só tem um probleminha. Qual? Pode ser trote. Pode ser trote. Então, vamos criar uma chave de segurança. Vamos nós para a lei. Vamos de novo no caput 207. O secretário do tribunal ou o escrivão do juiz deprecante transmitirá por telefone carta de ordem ou a carta precatória ao juiz em que houver de cumprir-se o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara. Se houver na comarca mais de um ofício ou mais de uma vara, observando quanto ao requisito disposto no artigo antecedente. Parágrafo 1º. O escrivão, esse da primeira vara da comarca de Montes Claros, o escrivão, no mesmo dia, é urgente, ou no dia útil imediato, telefonará ao secretário do tribunal ou escrivão do juízo deprecante, ele retorna a ligação. Beleza? Lendo-lhe os termos da carta, ele não atermou a carta, ele não providenciou o documento, lendo de volta os termos da carta e solicitando confirmação. O que é isso? É justamente a chave de segurança. Porque agora, ao ligar de volta, eu não vou ligar o número que apareceu no BINA. Eu vou ligar o quê? O número que o próprio tribunal, não é isso? Disponibiliza através dos seus meios de comunicação, de qual seria realmente o telefone da 10ª vara da comarca de Belo Horizonte. Liguei de volta. Fulano, aqui é de Montes Claros, você é o escrivão, isso eu mesmo. Vou ler para você aqui, ó. Tudo certinho, confirmou, positivo, operante. Agora, senhores, parágrafo 2º. Sendo confirmada que o escrivão submete a carta a despacho do juiz. Pegaram essa dinâmica aqui? Então, vamos tudo de novo. Meios de urgência. Telegrama, radiograma ou telefone. Se é telegrama ou radiograma, beleza, resumo substancial, não é isso? O correio certifica que a assinatura realmente foi lançada, a assinatura do juiz. O telegrama ou radiograma enviado, já tem pedágio de papel, pronto, tudo resolvido. Vai ser cumprida em urgência. Não preciso confirmar ela de volta, tranquilo. Mas por telefone a gente tem todo esse problema. Peguei o telefone, liguei para o juiz para o escrivão da primeira vara. Se na comarca houver mais de um, tranquilo? Ele vai atermar, vai documentar, porque está lá copiando o que o outro está falando. No mesmo dia ou no dia seguinte, liga de volta, não é isso? Para quem seria o juízo deprecante confirmando a carta, e só depois dessa confirmação, claro que ele vai atermar, ele vai certificar nos autos que no dia tal a tal hora ligou, não é isso? Está aqui, ó, confirmei, beleza. Agora que ele põe para o juiz despachar. Sem essa confirmação, não se põe ao próprio magistrado, para que ele possa ali, consequentemente, deferir a prática desse ato. Legal, senhores? Beleza? Então, por favor, artigo 217. Dúvida nessa situação? Maravilha. 208. Vamos lá. Executar-se-ão de ofício os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone, que são justamente os meios da urgência. Beleza? Vamos de novo. Executar-se-ão de ofício os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone. Por que de ofício? Pedi a carta está na minha mão, não é isso? Levo a comarca de Montes Claros, para a gente continuar aqui na conversa. Levando a comarca de Montes Claros, eu, advogado, representante da parte, estou solicitando a distribuição, aí vou peticionar, não é isso? Solicitando que ela seja devidamente cumprida, porque eu estou levando a carta. E, inclusive, tenho que pagar as custas para que essa carta seja cumprida. Vou pagar as custas aonde? Lá em Montes Claros,
Chega lá, eu estou apresentando, e lá que vai se pedir mandado, lá que vai ter diligência de oficial de justiça, esse negócio todo. Só que quando ela vai na urgência, carta, telegrama ou telefone, eu não estou com ela em mãos para ir lá e requerer ao juiz de Montes Claros que acate e determine o cumprimento da carta. Aí, nesse caso, ela vai ser cumprida independentemente de requerimento. Vai ser cumprida de ofício, havendo um segundo problema, qual? O pagamento das custas. Beleza? Vamos de novo, então, no artigo 208 para resolver isso. Executação de ofício, os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone. A parte depositará, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Então, em vez de eu pagar lá, porque eu não vou junto, já que é o meio de urgência, eu pago aonde? Na origem, não é isso? No deprecante. E aí, então, será lá cumprida de ofício. Artigo 208. Tranquila a visualização? Manda. Não é nada menos oneroso, nem nada mais. O telefone, quanto que custa? Não, que é urgente, pode ter certeza que eles vão fazer você pagar mais. Claro. Pegamos? Por que a mulher sempre pensa financeiramente nas coisas, hein, gente? Percebe só a mulher, claro, é a postura normal e natural da mulher. Esse pensamento sempre foi, por quê, né? Entendeu? Ótimo. Eu sei por quê. Porque tem que comprar bolsa, sapato, roupa, potinho, não é isso? Tem que guardar dinheiro para essas coisas. Ótimo. Vamos lá. 209, senhores. O juiz recusará o cumprimento da carta. O juiz da onde? Para continuar no exemplo, o juiz de Montes Claros, o juiz de destino. Por que que ele não cumprirá? Quais são os motivos? Primeiro, ele devolve a origem sempre com despacho motivado, ok? Então vamos lá. O juiz recusará o cumprimento da carta precatória, porque na carta de ordem ele não é besta. Porque a carta de ordem é de quem? Beleza? Então observa já uma armadilhazinha. Estou aqui criando uma situação ilustrativa, mas observa a armadilha. A lei só fala em carta precatória, ok? O juiz recusará o cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado, primeiro, quando não estiver revestida dos requisitos legais. Tranquilo? Se não está revestida dos requisitos legais, ali 202, tem que devolver a carta. Não pode cumprir. Então, por isso, são requisitos essenciais. O não preenchimento desses requisitos meditará que o juiz de destino, o juiz deprecado, não poderá determinar o cumprimento da carta, mas sim a devolução da mesma. 1. Quando não estiver revestido dos requisitos legais. 2. Quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia. Exemplo. Uma comarca que seja vara única. Tranquilo? Então, todo processo, inclusive de família, tramita só nesse juiz aqui? Só, não é isso? Todo processo, inclusive, por exemplo, as causas de família. Só que há um ato a ser praticado em outra comarca. Uma comarca um pouquinho maior, aonde eu tenho uma vara de família e sucessões, inclusive. Eu tenho uma vara de família, para cuidar só das causas de, e tenho também vara civil, para cuidar das outras matérias cíveis que não sejam ali referentes à família. Essa carta saindo dessa vara única, terá que ser apresentada a vara de família ou a vara civil? É causa de família. Então, perfeito, ela teria que ser endereçada à vara de família. Houve um erro, ela acabou sendo endereçada à vara civil.
esse juiz pode ordenar o cumprimento dessa carta? Não, porque ele carece de competência em razão da matéria. Olha como é que seria, como é que é um erro. O correto seria que ele mandasse para cá, não é isso? Mas a lei está mandando o quê? Devolver. Beleza? A lei está mandando ele devolver. Essa é a ideia. E vamos ficar sempre dentro da lei, então. Voltando a ela. Vou devolver, despacho motivado, quando não estiver revestido os requisitos legais. 2. Quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia. E aí, item 3. Quando tiver dúvida acerca da sua autenticidade. Quando tiver dúvida acerca da sua autenticidade, senhores, por favor, se eu acho, lembrando que é o advogado que pega e que leva, não é isso? Será que isso poderia surgir uma falsificaçãozinha aí, senhores? Sacaram a ideia? Tendo dúvida acerca da autenticidade, devolvo, beleza? E desde depois que o juiz dessa comarca de origem realmente me remeta com alguma confirmação ali para que o ato possa ser cumprido. Então, 3 motivos apenas o juiz tem para recusar cumprimento de carta. De qual carta? Precatória. Falta de requisitos, não ter competência em razão da matéria e da hierarquia. Territorial não tem problema não, porque a carta tem caráter itinerante, está dirigida para Montes Claros, mas eu acabei precisando de Curvilha. Então, competência territorial, problema nenhum. Meu problema é não estar revestido os requisitos. Falta de competência, carência de competência em razão da matéria e da hierarquia e, consequentemente, dúvida acerca da sua autenticidade. São as situações que a lei determina que lícito será ao juiz devolver a carta precatória. 210, vamos nós, manda. Vão sair da prova. Se ele desconfiar da autenticidade da carta dita rogatória, é muito difícil. Porque a carta rogatória, para que ela seja realmente cumprida, ela já passou por um tribunal primeiro, já passou pelo STJ. Então, aí tranquilo. A carta de ordem, talvez eu tenha até dúvida. Beleza? Então, na verdade, ele recusará. Mas aí já transcende a figura da prova, sacou? Então, na prova, só estou falando em carta precatória. Mas claro que dúvida, volta tudo. 210, já que a gente falou de rogatória, quero até uma atenção num ponto aqui, senhores, tá? Vamos lá devagarzinho. Carta rogatória. A carta rogatória obedecerá, quanto à sua admissibilidade e modo de seu cumprimento, ao disposto na Convenção Internacional. Então, já põe como regra, beleza? Então, pega aí para mim, depois eu disponibilizo para vocês aí na complementação. Porque a gente tem nisso que fazer esses acertos aí. Olha lá. A carta rogatória obedecerá, quanto ao seu cumprimento, o disposto na Convenção Internacional. Porque os países podem justamente fazer o quê? Um acordo, não é isso? De cumprimento dessas cartas e como que será, consequentemente, cumprida essa carta. Então, vamos de novo. A carta precatória obedecerá, quanto à sua admissibilidade e modo de seu cumprimento, ao disposto na Convenção Internacional. Ponto e vírgula. A falta desta, beleza? A falta desta será remetida à autoridade judiciária estrangeira, por via diplomática, depois de traduzida para a língua do país em que há que se praticar o ato. De novo, regra, a carta rogatória obedece o que está estabelecido em convenção internacional. Se não tiver convenção internacional para cumprimento da carta rogatória, será, na verdade, remetida por via diplomática. Vai tipo mala diplomática, beleza? Claro que antes de eu remeter a carta, precisa de quê? Da tradução para a língua do país aonde há de se cumprir o ato. Então, de novo, é só para firmar a ideia. Carta rogatória obedece convenção internacional.
Se não tiver convenção entre esses países, vai via mala diplomática, beleza? Vai via autoridade diplomática, beleza. Sempre antes tem que ter, entretanto, a tradução, para que lá possa ser realmente cumprida pelo país de destino. Acha agora para mim o 211. Tem aí? Achou o 211 aí? Então, vamos dar aquele concertinho. Ou eu vou ler o 211. Na verdade, eu vou ler de um jeito que ele é cobrado em prova. Vem cá. Vou ler. A concessão, presta aqui. A concessão de execuibilidade às cartas rogatórias obedecerão o disposto no regimento interno do STF. Beleza? Senhores, está aqui, página 62, a explicação. Beleza? Vou ler de novo. A concessão de execuibilidade. A pergunta que você fez é a pergunta-chave mesmo, bicho, olha só. A concessão, vamos montar de novo. Segundo o Código de Processo Civil, a execuibilidade às cartas rogatórias das justiças estrangeiras obedecerá ao disposto no regimento interno do STF. Aí você me perguntou justamente o quê? Não é STJ, não? Senhores, a emenda constitucional 45 passa a determinar que quem aceita a carta rogatória e dá a ela execuibilidade, o chamado exequatur, não é mais o STF, é sim o STJ. E o STJ hoje tem na sua regimentação o acertamento necessário ao cumprimento das cartas rogatórias. Só que, segundo o Código de Processo Civil, artigo 211, a concessão de execuibilidade às cartas rogatórias da Justiça Estrangeira obedecerá ao disposto no regimento interno do STF. Falso ou verdadeiro? Vamos de novo? Segundo o Código de Processo Civil, verdadeiro. Já era para ter mudado isso aqui, senhores? Já era para ter mudado. Inclusive, a Fundação Carlos Chagas já cobrou esse negócio? Já, desse jeito. Beleza? Segundo o Código de Processo Civil, ainda seria o regimento interno do STF. Pronto, um abraço, acabou a verdadeira. Olha que sacanagem na hora da prova, beleza? Porque a gente sabe que essa execuibilidade às cartas não é mais objeto de apreciação pelo STF, mas sim pelo STJ, que tem na sua regimentação toda, não é isso? A situação de pouco importa. Segundo o CPC 211, do jeito que está escrito. Matamos? Beleza. E para finalizar a carta, senhores, 212. Vamos lá. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem, no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas. Independentemente de traslado, o que a lei está me dizendo? Foi cumprido em Montes Claros, para voltar à ideia de Montes Claros? Foi. Devolva a carta, o original dela, e não fica cópia. Independente de traslado, independentemente de cópia. Então eu devolvo a carta na sua inteireza, na sua integralidade, e nem guardo cópia comigo, beleza? No prazo de 10 dias, desde que paga as custas, porque de repente ainda tem custo, não é isso? Para pagar dos atos que foram realizados, para continuar no exemplo lá em Montes Claros. Senhores, do 200 ao 212, verificada expressão por expressão, com ênfase justamente naquilo que a gente acaba estudando muito pouco, que é a figura das cartas, e estou com desconfiança. Lembra, todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Meio de urgência, só carta precatória e carta de ordem. E o meio eletrônico não é meio da urgência, os meios da urgência. Telefone, telegrama, radiograma. Tranquilo? Beleza. Era isso que a gente queria trabalhar a respeito de cartas.